Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa live de hoje, aonde a gente é uma live extra que estamos fazendo. Luana já chegou, a Raquel também, tudo bom, amiga? Carlos Eduardo, Vanessa Mentin já entraram, sejam todos muito bem-vindos. José Henrique, Ângelo, que legal, show de bola. Vamos começar, a gente hoje que vai conversar. É uma live extra. Agradecer a presença da doutora Betina, que já está aqui conosco. O convite, Betina, só me aceitar aí. A gente vai conversar hoje sobre... Oi, Oi, tudo bom, bom amiga? dia, Fátima. Eu vou botar meu fone aqui, porque eu estou em casa com essa chuva. Sim, Isso. Me escuta bem? tempinho nosso de Bem inverno, bom, né? né? Eu tô, vou fazer inveja pra quem tá trabalhando. Eu tô na frente da lareira, tá quentinho. Muito bom. Eu tô aqui É, tentando ônus fazer e o bônus ar-condicionado. do home office, né? Sim. A Não, gente entra nessa depois que a função. gente Betina, quero acostuma. iniciar nossa conversa agradecendo a tua disponibilidade de conversar com o associado da ACI, não só com o associado, porque a gente está entendendo que esse serviço que a ACI está prestando nesse momento, muito mais do que para o associado, é para a comunidade de uma forma geral, porque a gente proporciona às pessoas que estão na busca pelo conhecimento que possam estar próximas desse conhecimento. Então, assim, vou iniciar em nome da diretoria da casa, agradecendo a tua presença, a tua disponibilidade. Essa que é uma reunião extra da Comissão de Recursos Sim. Humanos, já que a gente já fez uma na terça. Então, estamos na segunda live da semana, assumindo o nosso compromisso de compartilhar conhecimento e de agregar a todas as pessoas. Muito obrigada por estar conosco. Quer te apresentar para esse grupo? Sim. Que está aqui, Então, porque algumas pessoas talvez não te conheçam. Então, eu sou Betina Kipper, eu sou sócia da KMG Advocacia. Nós trabalhamos há muito tempo, eu já tenho mais de 20 anos de carreira nessa área trabalhista empresarial. Então, nós estamos, de fato, compartilhando aqui o que a gente tem estudado muito durante todo esse período da pandemia. Eu falo para todos que eu nunca trabalhei tanto na vida, porque é realmente um período assim, emergencial, onde os governos, tanto federal como os estadual, municipal, eles tiveram que legislar numa situação de emergência. O que tem um grau de dificuldade bastante grande e acaba que as medidas são todas feitas para suprir uma situação diferente, emergencial e desconhecida. Então, por mais que a gente aponte, às vezes, falhas na legislação, pontos que não estão claros, a gente tem que levar em conta que para eles também não é fácil, né? Se para a gente, interpretando e colocando em prática, está muito complicado, para quem está criando alternativas, é muito mais difícil, né? Então, não sei, a gente Porque vivemos um momento completamente fora de tudo que a gente conhecia. Deixa eu fazer um pedido super especial, assim, eu tô vendo que um monte de gente bem legal tá entrando, assim. Se vocês entenderem que essa live possa ser de utilidade para outros profissionais, para outras pessoas, por gentileza, vocês têm uma setinha ali, clica e envia para outras pessoas, porque, assim, ó, é uma oportunidade ímpar de ter acesso a um conhecimento muito novo, né, Betina? Isso foi lançado, a Lei 1402 foi editada que dia mesmo? Foi 7 de julho. Foi na madrugada de 6 para 7 de julho. Então, ela tem o dia 6 de julho, só que nesse dia ninguém viu nada, né? Saiu bem na madrugada mesmo. Publicada 7 de julho. Então, é uma coisa super nova que talvez possa estar fazendo sentido e algumas outras pessoas desejam ter esse conhecimento. Então, envie esse conhecimento. A live vai ficar gravada aqui no Instagram da ACI, mas é legal, às vezes, porque ao vivo, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou lendo aqui. Eu já recebi um monte de dúvidas, tá, Betina, que eu vou ir compartilhando aqui. Então, porque é importante que o maior número de pessoas possam ter acesso à informação.
que é o nosso principal objetivo nesse momento. Então, quer começar contando já para nós? Vamos lá. Assim, porque era uma medida provisória, passou para lei, vamos lá? Sim, até eu estava falando, sim, a lei é do dia 7 de julho, só que a lei ela não tinha o principal ponto, que era o prazo, a possibilidade de estender o prazo das medidas de suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada, o que aconteceu somente agora, segunda-feira, né? Então, a gente até estava com a intenção de fazer essa live na semana passada, mas eu disse, não adianta enquanto não sair o decreto e não for algo concreto, essa possibilidade de extensão dos prazos que já existiam antes, né, Fátima, não adiantava. Então, assim que saiu a publicação desse decreto, que finaliza, então, a possibilidade de uso das medidas novamente, então é que a gente concluiu que era o momento de conversar. O que acontece? A medida provisória 936 foi uma das principais medidas que o governo federal usou para evitar o desemprego, né? Então, era um plano de preservação de emprego e renda que foi muito, muito importante. Então, a gente vê as notícias aí dizendo que mais de 10 milhões de empregos já foram mantidos por conta da utilização destas medidas. Então, a medida provisória ela veio originalmente com a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho mediante uma contrapartida do governo pelo prazo máximo de 60 dias e a possibilidade de redução de jornada e salário dos empregados pelo prazo máximo de 90 dias. Só que essas medidas começaram a ser usadas logo, né, que a lei foi editada, início de abril. Então, quem usou logo abril, maio, mês de junho já estava inteiro fora da medida e agora esses dias de julho também. E muitas empresas ainda não tinham condições de retomar toda a atividade pelo menos de todos os seus empregados. Então, olha o tamanho do Brasil e olha a situação da pandemia. Ela começou, ficou super forte em São Paulo, Rio, no norte, e locais onde ela já está em declínio, e agora ela está começando a crescer justamente aqui na nossa região do sul. Então, tá uma loucura, né? Então, o que acontece? Hoje, depois de debate dessa medida provisória no Congresso, o Congresso é obrigado a analisar todas as medidas provisórias, elas, por natureza, têm um prazo máximo de 60 dias de vigência, que pode ser prorrogado por mais 60, mas, enfim, precisa ser enfrentado o assunto pelo Congresso, e o Congresso analisou a lei, a medida provisória, fez algumas alterações e autorizou a conversão em lei, que aconteceu agora. E no autorizar a conversão em lei, o Congresso não decidiu sozinho pela prorrogação dos prazos. Por quê? Porque essa prorrogação de prazo, ela implica uma contraprestação pelo governo federal, o que depende de previsões orçamentárias e tal. Então, qual foi a solução escolhida pelo Congresso? Dar poderes ao Executivo para que possa, mediante decreto, prorrogar o prazo conforme o Executivo entender que tem disponibilidade financeira, né? Então, por isso que a gente estava aguardando esse decreto, que aconteceu lá uma semana depois da publicação da lei. O que o governo federal definiu? Só para concluir, definiu como razoável que cada empresa, para cada trabalhador, pudesse usar no máximo 120 dias dessas medidas, 4 meses. Então, o total que eu, empresário, posso me valer com cada empregado em relação a tanto a suspensão como a redução de jornada, para cada trabalhador são só 4 meses. Então, eu acho que é mais fácil a gente falar nisso. O prazo conjunto para cada empregado para uso das medidas, tanto faz se é suspensão de contrato ou a redução de jornada, é no máximo 4 meses. Então, antes era 2 meses de suspensão e 3 meses de redução. O decreto veio e disse assim, mais 2 meses de suspensão e 1 mês de redução, dando 4 meses para cada um, mas não é 4 meses
para cada empregado, 4 meses de suspensão mais 4 meses de redução. É o total de 4 meses para cada empregado. Então, o empregador analisa qual é a medida mais conveniente. Se não, vou usar só a suspensão, vou usar os 4 meses só de suspensão mesmo, porque a pessoa não tem o que fazer na empresa, está em casa, né? E não tem como trabalhar home office. Não tem, exato. Isso é muito difícil, home office. Ele, tá aí, tem muita gente em home office, mas nas atividades industriais e nas atividades de atendimento ao público, não tem como, né? Então, o home office acaba não ajudando em determinadas profissões. Então, 4 meses que nós temos. Em termos de prazo, é isso. Total. Gente, para mim tá travando um pouquinho a Betina. Tá travando para todo mundo. Se alguém puder me dar um retorno, Betina, para mim tu tá travando bastante aqui. Eu não sei se é para mim, se é aí. Se alguém, quem tá nos escutando, está nos escutando bem. Por gentileza, possam me brifar. A Luana tá perguntando ali, eu já respondo, Lu. Só, por favor, se tá bom o áudio, se foi só uma travada, por favor, pra gente poder seguir com qualidade de conteúdo. A Luana tá nos perguntando assim. Nada. Então, tanto para a suspensão quanto para a redução são 4 meses, é isso? Sim, são 4 meses. Só que, sempre lembrando, não pode... esses 4 meses eu tenho como escolher. Vou escolher, tem 4 meses. Eu vou fazer 2 meses de suspensão e 2 meses de redução. Ou 3 meses de suspensão, 1 mês de redução. Ou 4 meses de redução. Eu só não posso exceder 4 meses para cada trabalhador. 4 meses, independente de qual deles eu escolhi. É isso? Exato. O uso combinado ou isolado, sempre limitado a 4 meses, que isso é uma coisa que dá bastante confusão. Tem muita gente que está achando que pode usar a suspensão, 2 meses, que era original da medida provisória, mais 2 meses da lei, e depois ainda usar a redução por mais 4 meses. Não, porque o que o governo está cuidando é o desembolso de caixa deles, né? Então, o benefício que o governo paga só pode ser pago 4 meses para cada trabalhador. Muito bom. Agora, eu adoro, Betina, a forma como tu explica. A gente consegue entender mesmo as pessoas que estão fora da área. Sim. Então, eu fico super grata com isso, porque eu brinco todo. Gente, eu sou psicóloga tem dificuldade nessas coisas. Não é todas as psicólogas, eu tenho. Então, seguimos nessa função assim. Quais são as principais alterações assim, em relação à medida provisória? Isso se aplica aos acordos que já estavam em andamento? Pois é. A lei, ela tem um artigo que diz... porque a medida provisória tinha alguns critérios para definir até quais... deixa eu virar aqui o raciocínio. Pela medida provisória, eu poderia fazer acordo... Essa redução ou suspensão poderia fazer por acordo individual ou coletivo. O coletivo, a gente sabe que às vezes implica em dificuldade, porque tu tem que chamar o sindicato, é período de pandemia, de distanciamento e tudo mais. Às vezes o sindicato tem uma postura que não concorda, que usa essas medidas, enfim. E sempre é algo que é um pouco mais também burocrático. Mas a medida provisória dizia que você poderia fazer esses acordos diretamente à empresa com o seu empregado, desde que o empregado recebesse até R$ 3.135 de salário, ou seja, 3 salários mínimos. A lei, depois da análise do Congresso, veio diferente. A lei diz que o acordo direto com o empregado, somente para o empregado que recebe até R$ 2.090, ou seja, 2 salários mínimos. Aí, então, já são diferenças, né? Outra mudancinha é que a lei veio dizer que se a empresa precisar usar essas medidas com um empregado que seja aposentado, ela tem que pagar diretamente o benefício emergencial que ele deixa de receber, porque desde a origem, desde a medida provisória, o trabalhador aposentado não recebeu o benefício emergencial, porque não era possível acumular esse benefício do governo com uma aposentadoria ou outra renda pública que a pessoa já tivesse. E aí ficou assim, a lei veio diferente da medida provisória, mas eu já tinha um acordo que estava transcorrendo, que tinha sido feito dentro dos critérios da medida provisória, ou seja, meu funcionário recebia o salário de R$ 2.800 e eu fiz o acordo direto, e o acordo está em andamento.
Só que agora entrou a lei dizendo que para salário de até acima de R$ 2.090, eu teria que ter acordo coletivo. E aí, como é que fica? Agora não vale mais, eu vou ter que sair correndo atrás do sindicato para fazer acordo e tal. Então, o que a lei disse? Que quem já tinha o acordo assinado, dentro dos critérios da medida provisória, esse acordo continuava em vigor normalmente. Tá? Então, essas regras novas da lei, esses pequenos ajustes que foram feitos, só produzem efeitos para acordos assinados depois de 7 de julho de 2020. Então, deu uma segurança para quem já estava com a situação encaminhada nos termos da medida provisória, que é muito bom. Mas vamos ver certinho quais foram essas diferenças, né, Fátima? Porque não é simplesmente assim, tá. O salário essa mudança de limite para a necessidade do acordo coletivo, R$ 2.090 ou R$ 3.135, 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos. Como era antes? Todas as empresas poderiam assinar acordos direto com seus empregados que recebessem até 3 salários mínimos. E com salários superiores, teria que necessariamente ser acordo coletivo. Agora, a lei estabeleceu uma diferença reduziu o teto para 2 salários mínimos, mas essa redução do teto foi somente para as empresas que têm um faturamento superior a R$ 4.800.000 por ano. Então, as empresas que são pequenas, microempresa, né, estão nesse nível de faturamento inferior, para elas continua igual. Então, complicado, né? Mas a mudança, então, só afetou as empresas maiores, tá? Então, empresas maiores, realmente, agora, se quiserem fazer um novo contrato, ou que não usaram ainda e precisarão usar agora a redução ou a suspensão, se são empresas que em 2019 tiveram faturamento superior a R$ 4.800.000, estas sim deverão chamar o sindicato para fazer acordo se o salário do seu empregado é superior a 2 salários mínimos, tá? Então, é um pequeno detalhe. Eu tô com uma série de perguntas aqui, Betina. Vamos ver se eu consigo retornar aqui. Não sei se eu vou... Acho que vai faltar tempo, mas vamos lá, tá? E quais são os setores que não entram nessa nova medida? A Luana tá perguntando. Como eu falei, as empresas que tiveram faturamento em 2019 inferior a R$ 4.800.000, para essas continua a mesma regra, ou seja, podem negociar direto com seus empregados que têm um salário até R$ 3.135. A Lisiane Frandes está te perguntando aqui, ó. Suspendi por 30 dias e prorroguei por mais 30 dias. Dei férias de 30 dias no retorno desses 60. Agora posso suspender esse colaborador mais 60 dias? Pode. Você já usou 60, né? 30 mais 30 na época da medida provisória. Você tem mais 60 dias para usar essas medidas. Pode sim fazer um novo acordo de suspensão. Eu só acho que como você não vai fazer simplesmente uma prorrogação, vai fazer um acordo novo, porque a sua suspensão já passou, já fez redução, aí ficou férias, é um acordo novo. E aí ele vai ter que ser feito dentro dessa ótica da lei nova. Ou seja, se o seu faturamento é superior a 4.800.000, tem que observar o teto, né, o limite do salário do empregado de 2.090 e não 3.135 para escolher se vai fazer um acordo individual ou coletivo. Tem uma outra situação que a lei nova, já que a gente tem que dar uma cuidadinha com o prazo, com o horário, que a lei nova trouxe, que foi em relação aos aposentados. Ela deu uma definida, uma clareada na possibilidade de fazer suspensão ou redução com aposentados, mas trouxe um custo a mais para as empresas. E o que acontece? Isso é bastante importante, essa situação do aposentado, porque muitos aposentados estão no grupo de risco, né? E não podiam trabalhar, né? Ou já tinham doenças, coisas assim. E mesmo que a empresa estivesse liberada para trabalhar, esse trabalhador aposentado, não poderia em razão desse enquadramento do grupo de risco. Então, os aposentados eram um grupo grande
das pessoas que estavam abrangidas pela necessidade de suspensão dos contratos. E como desde o primeiro dia da vigência dessas medidas, a medida provisória já dizia claramente que o trabalhador aposentado não receberia a contraprestação do governo, por ele já receber, né, uma verba do governo que é a sua aposentadoria, ficou aquela discussão se poderia ou não suspender o contrato com o aposentado. A gente sempre entendeu que sim, que não havia uma proibição. Né? Se tivesse a intenção da lei de proibir que fizesse a suspensão com o aposentado, teria dito claramente. Então, ela não disse que estava proibido, ela só disse que ele não receberia essa contraprestação do governo, o que é uma coisa bastante ruim para ele, né? Péssimo. Tanto que muitas empresas, ao suspender o contrato de trabalhadores aposentados, espontaneamente já se ofereceram para pagar uma ajuda compensatória que viesse a suprir, né, essa falta do benefício emergencial. Já encontraram uma solução para isso. Mas a medida provisória não dizia nada se podia ou não fazer. Aí as empresas, muitas precisavam, não tinham outra opção, fizeram a suspensão. E na metade do tempo veio uma portaria da Secretaria do Trabalho declarando que não poderia fazer suspensão com o aposentado, pelo menos por acordo individual. Por acordo coletivo, se interpretava que poderia. E aí virou uma bagunça, né? Virou uma bagunça porque uma portaria é um ato do secretário do Trabalho e ele não tem o poder de contrariar uma lei. Ele pode só esclarecer pontos da lei. Então, se criou aquela discussão jurídica que a portaria era ilegal, que ela estava proibindo uma coisa que a lei não proibia, enfim, ficou uma confusão. E agora a lei, ela deixou a questão do aposentado bem clara, dizendo que somente é permitida a suspensão do contrato ou redução do aposentado se a empresa arcar com aquele benefício emergencial que o governo não está pagando. Então, lembrando, o benefício emergencial que o governo paga não é 100% do salário da pessoa. É o valor da faixa salarial que a pessoa recebia, que é o mesmo valor usado pelo governo para pagar o seguro-desemprego, que é um valor entre um salário mínimo até R$ 1.813. Então, agora está solucionado. Eu tenho um empregado, ele é aposentado, eu preciso fazer a suspensão, eu vou fazer, mas eu vou ter que apurar o valor que seria devido a ele de benefício emergencial e eu pago. Aí a diferença. Você vai perguntar, mas qual é a vantagem? Pago esse valor que o governo deixou de pagar. Digamos que se ele recebesse um salário de, por exemplo, R$3.000, o benefício emergencial dele seria o teto, 1.813, né? E a empresa paga esse valor. Aí tu vai me perguntar assim, tá, mas qual é a vantagem? Então eu igual vou suspender o contrato e eu igual vou ter que pagar. Não. A tua vantagem é que essa verba que você está pagando de 1.813, você vai pagar a título de ajuda emergencial, que não tem encargos de INSS, não tem encargos de FGTS, não tem incidência de 13º, férias, nada. Então já é um grande alívio, né? Porque você não tem outra opção. Ou você paga o salário para a pessoa ficar em casa, ou você resolve dessa forma, né? Então, mesmo tendo esse custo para o empregador, ainda é uma vantagem bem, bem expressiva. Então, essa é a situação. Bem legal. Gente, tá passando algumas perguntas que eu não tô conseguindo voltar. Se ficou alguma dúvida, refaçam a pergunta pra gente, por favor, porque às vezes sobe e eu não consigo chegar mais nela ali. Eu preciso falar duas coisas importantes, porque a reunião da Comissão de Recursos Humanos, ela acontece presencialmente, e normalmente a gente tem um apoio para que essa reunião aconteça da Wizard e da Uniodonto. Eu preciso reforçar porque a gente está fazendo online, mas é preciso agradecer a quem nos auxilia quando elas são presenciais também, porque a gente entende que compartilhamento de informação é fundamental e algumas empresas nos ajudam nesse sentido. Perdi algumas perguntas da minha time list aqui, se eu conseguir eu vou voltar para elas. A Betina falou agora dos aposentados, na nossa lista aqui que a gente estava conversando antes. A gente tem também a questão das gestantes, né?
Sim. Antes eu quero dar um grande abraço para o nosso presidente da CEI, Gabriel Borba, que Acabou. está prestigiando a nossa live. Está nos prestigiando. Sim, quero mandar um grande abraço também para o juiz de trabalho, doutor Jorge Araújo, que é juiz de trabalho em Porto Alegre. Legal. Já atuou aqui em Santa Cruz por muitos anos. Muito obrigada, um grande abraço, doutor Jorge. Também acompanha. Isso só lives. mostra, Betina, o quanto o trabalho que a gente tem feito e o teu trabalho, a ACI enquanto entidade e o teu trabalho enquanto profissional são de grande qualidade, de grande entrega. Obrigada, a gente se esforça, né, Fátima? A gente tá sempre, na corrida. Mas então, as gestantes, tá? A lei trouxe uma situação diferenciada para a gestante no que se refere ao período de garantia de emprego. Então, relembrando, cada empregado para o qual foi realizada essas medidas de suspensão ou redução de contrato, ele tem, em contrapartida, uma garantia de emprego. Então, pelo mesmo período que ele ficou em suspensão ou em redução de jornada, quando ele retornar a trabalhar, se ele ficou 30 dias em suspensão, ele tem 30 dias de garantia de emprego. Se ele ficou os 4 meses, ele tem 4 meses de garantia de emprego. E existe a situação da trabalhadora gestante, e muitas trabalhadoras gestantes entraram em suspensão de contrato, até porque no início se considerava que qualquer gestante era grupo de risco. Hoje nós temos uma definição bem clara do Ministério da Saúde, das nossas regras do governo federal e até do município de Santa Cruz, de que a trabalhadora gestante ela somente é considerada grupo de risco se for uma gestação de risco. Mas, enfim, algumas gestantes não gostam, não desejam trabalhar, tem um receio e combinam com o empregador, então, a suspensão do contrato, mesmo não sendo mais do grupo de risco. A conclusão do Ministério da Saúde que elas configuram um grupo de risco. Então, o que acontece? A trabalhadora gestante que está em suspensão, ou mesmo em redução de jornada, ela pode ter o parto durante essa medida, né? Então, o que acontecia? O que acontece? Ela estava em suspensão, tem o bebê, então o empregador tem que imediatamente informar o governo que terminou a suspensão dela ou a redução de jornada, porque ela entrou no benefício licença maternidade. Que vai ser pago de forma integral para ela, não vai ser pago com nenhuma redução. Se ela tivesse redução de jornada de 50%, o período da licença maternidade dela está assegurado que será integral. Mas o que a lei veio dizer? Que se acontecer essa situação da gestante entrar na licença maternidade durante o período da suspensão, aquele período de garantia de emprego que ela teria pós, né, a suspensão do contrato, a redução de jornada, vai começar a ser contado depois do término da estabilidade da gestante que ela tem, né? Então, a estabilidade da gestante é o quê? 5 meses após o parto. Então, 5 meses após o parto é que vai começar a contagem da garantia de emprego dela por ter sido colocada em suspensão ou redução. Assim, ela ficou 3 meses em suspensão. Só para mim entender, assim, ela ficou... E aí teve o bebê, então ela tem os 5 meses de licença, mais 3 meses depois de garantia de trabalho. Aí lá no futuro, quando ela retornar, terminar essa estabilidade de 5 meses após o parto, ela ainda vai ter 3 meses pela suspensão passada. A lei não permite acumular esses 2 períodos. O que é um pouco estranho, porque existem várias outras formas de estabilidade, garantia de emprego, provisória e tal, que não foram contempladas com esse benefício. Por exemplo, tem a estabilidade do acidentado do trabalho, que pode acontecer a mesma situação, né? A estabilidade da pessoa que ocupa um cargo na CIPA, cargo de dirigente sindical, etc. Para essas não foi falado nada, não foi estendida essa situação do prazo, mas, né? Provavelmente foi alguma ideia do governo de que a trabalhadora gestante está mais vulnerável e tal nesse período, então mereceria ter essa contagem maior da garantia de emprego misturada lá com a garantia de emprego dela pela condição de gestação. Então essa é uma novidade também da lei.
E é importante a gente ter claro isso, porque a gestação, se tu tem uma mulher em idade reprodutiva, tu tá muito próximo de ter uma pessoa gestante na tua equipe. A gente precisa ter essa clareza, né, para poder fazer o que é correto. A gente tem conversado, né, Betina, sobre isso, assim, da importância de fazer o certo, de fazer o que é recomendado, porque isso vai fazer a diferença num futuro. Sim. O ambiente do trabalho tem que ser inclusivo, né? E as pessoas têm que se a gente falou sobre as gestantes. Ter a tranquilidade para trabalhar. Isso, e aí, tu falaste sobre as gestantes, eu ia falar do trabalhador, do empregado com deficiência, do trabalhador com deficiência física, mental, do trabalhador com deficiência de alguma forma em geral. Sim, o trabalhador com deficiência recebeu uma proteção na lei que não tem nada a ver com os períodos de suspensão de contrato ou redução de jornada. A lei veio simplesmente com um artigo dizendo que é proibida a demissão sem justa causa de um trabalhador com deficiência até o final da pandemia. Ponto. Independente de ele ter usufruído das medidas de suspensão ou de redução de jornada, independente. Se ele esteve trabalhando normalmente, ele já é beneficiado com essa proibição de demissão sem justa causa. Também causou estranheza essa proibição, assim, porque ela veio solta, assim, né, do nada. E só relembrando, né, que o trabalhador com deficiência, ele não... existe assim, uma certa estabilidade do emprego do trabalhador com deficiência, na medida em que as empresas que são sujeitas a cotas, cumprimento de cotas de pessoas com deficiência, que são as empresas com mais de 200 empregados, elas, enquanto estão no limite da cota, por exemplo, a minha cota de pessoas com deficiência é de 5 empregados. Se eu tenho 5 empregados, exatamente o número mínimo da cota, eu só posso desligar um deles após a contratação de um outro trabalhador com deficiência. Então, essa era a estabilidade, né, entre aspas, que existia. Não era uma estabilidade, mas era a necessidade de manter a cota. Então, eu não poderia fazer o desligamento sem ter outra pessoa com deficiência para que a cota ficasse completa. E agora, a lei, ao trazer essa proibição geral, ela está afetando qualquer empresa. Então, se eu tenho 3 empregados e um deles tem deficiência, eu não estou sujeita às cotas, mas eu não posso desligar sem justa causa este meu empregado se ele tiver deficiência. Pelo menos até o final da pandemia, que está estabelecida até 31 de dezembro, né? Salvo alguma prorrogação pelo governo federal. Então, é uma obrigação agora que temos que estar atentos para cumpri-la. Porque se houver um desligamento sem justa causa nesse período, esse empregado pode conseguir uma reintegração, anulação da sua demissão, e uma reintegração ao emprego na Justiça do Trabalho. É uma coisa bem clara, assim, né? Não tem dúvida. E tem coisas que, assim, algumas pessoas podem dizer, mas isso é justo ou isso não é justo. A gente não está entrando nesse mérito de justiça, mas de legalidade. Eu acho que isso que é importante, né? Porque não cabe a nós julgar, simplesmente passar a informação de uma forma, da melhor forma possível, eu né? sempre digo para os clientes, às vezes quando estão inconformados com alguma lei, com alguma situação, eu digo, gente, é o nosso mundo, né? A gente vive nesse universo e a gente está sujeito se for descumprida uma norma, a gente está sujeito à Justiça do Trabalho, que vai vai reintegrar o emprego funcionário, vai nos determinar o pagamento de alguma verba que você acha injusta e tal. Então, às vezes eu brinco e digo, quem manda é o Juiz do Trabalho, quem manda é o TRT, gente. A gente, né? Cabe a nós fazer o melhor possível. Sim. Melhor se organizar. Vamos lá. Vamos seguir assim, Betina. Vai. Da lei, que é aquela do factum principis, né? Que a gente fala assim, esse termo latino, fato do príncipe. O que aconteceu? Teve muita falação nesse período de empresas fechando, demitindo funcionários e tal.
Até teve uma fala do presidente da República meses atrás, dizendo as empresas que fecham as portas e por conta dessas proibições de atividade pelos governos estaduais, elas vão poder cobrar dos governadores as indenizações, as verbas rescisórias. Isso é um artigo que existe na CLT, o artigo 486, que fala o seguinte: se eu fecho a minha empresa por uma determinação específica de um órgão governamental, as indenizações rescisórias, o piso prévio indenizado e uma parte da multa do fundo de garantia devem ser arcadas por este órgão governamental que causou o fechamento da minha empresa. Só que, pouquíssimas pessoas concordaram que a situação de fechamento de atividades durante a Covid se enquadraria nesse critério. Porque não existia outra opção, os governos não tiveram, vou fechar aqui porque eu entendo conveniente para mim. Não, era uma situação de saúde pública, né? Então, não tem como penalizar os governadores e por eles estarem agindo para contornar uma situação de saúde pública grave como essa. Então, acabou que o próprio Congresso, o próprio governo federal teve que incluir na Lei 14.020 um artigo declarando que o artigo 486 da CLT não se aplica para os fechamentos de empresa que possam ocorrer em razão de atos de governadores ou prefeitos em face dessa situação de pandemia. Então, eu fiquei pensando exatamente nisso, que tipo de empresa ia se enquadrar nesse momento, porque muitas estão ainda de portas fechadas até hoje, né? Muitas empresas, principalmente no segmento de entretenimento e tudo mais. Sim, a gente está vendo, teve uma polêmica muito grande com a churrascaria Fogo de Chão, que ela tentou, eu acho, usar essa ferramenta aí, tentou enquadrar, ela fechou realmente vários estabelecimentos e tentou enquadrar as demissões também como demissões por motivo de força maior, e a Justiça do Trabalho logo agiu, o Ministério Público logo agiu, e ela teve que voltar atrás em questão de dias e teve que pagar essas verbas rescisórias e tudo mais. Então, o fechamento de empresas nesse período, ele pode até ser uma força maior, mas ele não vai prejudicar os trabalhadores nas suas verbas rescisórias e nem tem como tentar cobrar de governadores, de prefeitos, essas verbas. Ficou bem claro na Lei 14.020. Então... Quer seguir o roteiro que a gente tem? Vou abrir também para perguntas, né, Betina? Teve gente que perguntou, não consegui responder, ou eu não consegui ler. Se porventura, pode escrever de novo para nós a pergunta. A gente tem um roteiro, porque a Betina, super organizada como me mandou um roteiro para a gente pensando sobre os pontos principais e não nos deixar... Né? Mas pelo menos a gente tem uma noção do que a gente está falando, assim. Sim. Vou deixar aberto para perguntas, para tudo mais. Uma pergunta, eu acho Deixa eu ver se eu consigo voltar ali. Fátima, que era lá voltando assim na possibilidade dos acordos individuais, né? Eu tenho uma aqui, ó, de reduzir aposentado em 25% e ele recebe esse... Tá, isso que a gente já conversou. O aposentado não tem como fazer qualquer acordo com ele sem pagar a parte que o governo pagaria se ele não fosse aposentado, né? Então, eu vou reduzir a jornada do meu aposentado em 25%. Eu faço acordo, como é redução de jornada de 25%, é a única opção que, independente do salário da pessoa, você pode fazer por acordo individual. Porque como o prejuízo do empregado é pequeno, a lei permite que tu faça por acordo individual, independente do tamanho da empresa, independente do salário da pessoa, tá? Mas digamos que eu vou reduzir por 25%. Minha empresa tem um faturamento superior a 5 milhões por ano, então eu me encaixo naquela regra da empresa maior. Mas como é só 25%, mesmo eu, empresa grande, posso fazer esse acordo diretamente com o empregado. Mas ele é aposentado. Posso fazer, mas eu vou ter que pagar para ele, a título de ajuda compensatória,
além dos 75% do salário, já que é redução só de 25%, eu continuo pagando 75% do salário na folha normal. Eu vou pagar diretamente a ele, porque o governo não vai pagar, 25% da faixa do seguro-desemprego, onde ele se enquadra a título de ajuda emergencial sem encargos. Essa é a situação que vai acontecer se eu fizer essa redução de 25% com o aposentado. A Janine está perguntando ali. Janine, tu é minha colega. A Janine acho que é minha colega psicóloga, mas foi para a área da contabilidade, se eu não me engano. A Janine está perguntando ali, ó. O empregado pode retornar de redução da medida provisória, trabalhar uns dias e ser feita nova redução conforme a lei. É isso? Sim, pode. Pode sim. Ela está perguntando se ela entendeu correto se era isso. Sim, é uma boa pergunta. No período da medida provisória, a gente entendia que os acordos, eles deveriam ter um prazo mínimo de 30 dias, né? Tipo, a redução, eu poderia fazer direto 90 dias ou de 30 em 30, apesar de que seria sempre possível a empresa suspender a medida da redução ou da suspensão a qualquer momento, né? Avisando o empregado com 2 dias de antecedência. Agora a lei, ela fala que essas medidas de redução e suspensão, elas podem ser praticadas de forma ou contínua ou intercalada com os prazos mínimos de 10 dias. Então, né, eu acho que esse era o sentido da pergunta. Eu usei a redução, ele trabalhou uns dias, eu quero usar de novo? Pode. Só que cada prazo teria que ser de no mínimo 10 dias. Eu acho que esse prazo ele fica bom, porque tem essa situação de abre, fecha, bandeira vermelha, volta para laranja, o comércio precisa fechar se é vermelha, pode abrir se é laranja. Então, essa versatilidade ajuda um pouco. O que atrapalha um pouco é essa necessidade de comunicar o empregado com 2 dias de antecedência. Porque se eu estou na bandeira laranja... Isso segue valendo, Betina? Né? Sim, segue valendo. A comunicação... Comunicação com 2 dias de antecedência. Então, por exemplo, quando agora a Santa Cruz ameaçou entrar em bandeira vermelha, né? Essa informação saiu na sexta e a vigência seria a partir da terça da semana seguinte. Então, nós teríamos esses 2 dias sobrando, né, para essa comunicação com o empregado. Mas o prefeito recorreu. Então, ficou todo mundo na esperança do êxito do recurso, que aconteceu, graças a Deus. Só que esse resultado saiu na segunda. Então, se na segunda o resultado tivesse saído de que não era viável, que ficaria na bandeira vermelha, na terça a loja estaria fechada e aí eu não teria tido esse prazo de 2 dias, né? Então, as empresas precisam se organizar, talvez fazer essa comunicação ou deixar pelo menos registrado, mas daí a gente vai ter que ver no futuro que consequência que vai ter essa pré-comunicação, né? Seria... É isso que eu ia te perguntar. Essa comunicação tem que ser escrita, pode ser por meio digitais. Como é que tá funcionando? Como é que pode ser isso? Meios digitais. A gente já interpretava que os meios digitais eram válidos desde sempre, né? Porque assim, a própria prática mostra que o e-mail é considerado uma carta enviada e a mensagem de WhatsApp com confirmação de leitura também. Mas agora a lei veio e claramente disse, né, que esses acordos podem ser realizados pelos meios digitais, tanto os acordos coletivos com o sindicato, como os acordos individuais. Então, a gente recomendava já desde o início. Eu tenho um cliente que ele tem filiais em várias cidades do país. Então, não tinha como sair correndo atrás de papel para fazer acordo. Então, a gente já criou uma mensagem no WhatsApp, porque muitos empregados também não tinham uma facilidade do e-mail, né? Era tudo no celular. Então, a gente fez um texto do acordo via WhatsApp, e daí no final tinha uma cláusula que dizia, em caso de concordância, responda essa mensagem dizendo concordo e o seu nome completo, né? Então a pessoa lá do RH conseguia tirar o print da mensagem enviada, da mensagem recebida com o nome ali também, porque às vezes, né, o WhatsApp ali, tá o nome que tu gravou, né? Uhum. Então a pessoa colocando ali seu nome, a gente arquivou isso e considerou um acordo assinado, né? O que está agora validado pela própria medida provisória. Tem uma outra situação. Antes eu estava falando dos acordos que precisam de acordo coletivo, né?
que são os que têm o salário acima de 2 salários mínimos para as empresas pequenas e 3 salários mínimos para empresas grandes. A lei, ela também fala o seguinte, que se eu quero fazer o acordo individual, mas me enquadro na condição de ter que fazer o coletivo, mas, tipo, eu não consegui o coletivo, o sindicato não concordou, eu não achei o sindicato, não tenho como conseguir o acordo coletivo. E eu preciso fazer a suspensão, eu ainda posso fazer o acordo individual com o empregado, mas nesse caso, a empresa é como a situação do aposentado, tem que pagar, né, a verba que o empregado receberia do governo a título de ajuda emergencial. Ou seja, eu vou ter que pagar, mas é uma verba sem encargos que já alivia bastante o caixa da empresa, né? A Carmen está dizendo ali, ó, poderia clarear o artigo 20 da lei, pois o recolhimento facultativo está um pouco confuso. Pois é. A questão do recolhimento previdenciário facultativo pelo empregado é uma coisa que a gente quase nunca fala, né? Mas o que acontece? Para quem está em suspensão de contrato, a suspensão é um período em que eu estou, assim, fora da empresa, não estou trabalhando e não recebo salário, eu não tenho vínculo. Isso implica que esse período não conta como tempo de serviço para a Previdência Social, não conta o tempo de serviço para a aposentadoria. Então, a lei permite que, se o empregado quiser assegurar esse tempo de serviço, ele deve, para tanto, contribuir para a Previdência Social na qualidade facultativa. A Carmen, que é contadora, lá, da parte trabalhista do escritório Schaefer, ela está nos perguntando como fica, né, para dar uma clareada no artigo 20 da lei que especifica como a pessoa deve recolher. Carmen, te confesso que eu não entrei muito no mérito desses detalhes, mas a gente vê aqui que tem 4 alíquotas, né, de recolhimento, começa em 7,5% para valores até um salário mínimo e vai até 14% para quem ganha até 601,96, que é o teto. Então, o empregado deve emitir uma guia com o código de contribuinte facultativo e apurar esse valor em cima desses valores. Carmen, tu pode me colocar mais especificamente a tua dúvida e a gente pode dar uma olhada. Eu acredito também que o empregado, se ele estiver em redução, a empresa vai continuar contribuindo sobre a parcela que não está em redução. Mas ele pode complementar o salário o recolhimento sobre o salário que ele recebia antes, também mediante essa guia, essa contribuição. Para fins de aposentadoria, né? Para fins de... Exato. Sim. Entendi. Bettina, o tempo tem voado aqui, mas tem uma coisa bem importante, se quiser ir aí, vai, mas assim, eu queria realmente, assim, porque para mim é uma das coisas com que a gente tem conversado muito na diretoria. Eu trabalho com processos de contratação de pessoas e com promoção da empregabilidade. E tem uma pergunta assim, houve ainda nessa portaria da Secretaria de Trabalho alguma coisa incentivando as recontratações para que as pessoas possam retornar ao mercado de trabalho? Porque assim, eu recebo muitas perguntas, muita gente me chamando inbox, dizendo, Fátima, tem alguma vaga de emprego aberto? O que tem sido feito para que a gente retome esses processos de recontratações? Porque o trabalho é tão dignificante, é o que dá norte pra gente, né? Sim, saiu no mesmo dia do decreto, saiu mais tarde, ali durante a tarde, uma outra portaria da Secretaria do Trabalho, dizendo que o empregador que precisou desligar o seu empregado agora, no período da pandemia, se ele entender viável a recontratação, ele pode recontratar. Isso não será, mesmo em qualquer prazo, tipo uma semana depois, se ele quiser recontratar, que não vai ser aplicada a presunção de fraude que existia em uma outra portaria da Secretaria do Trabalho. Na verdade, muita gente nem sabia que tinha essa portaria dizendo que se considera presunção de fraude a demissão seguida de uma recontratação em prazo inferior a 3 meses. Na verdade... Não era 6? 3, eu acho.
3 meses ou 4. Tá, provavelmente saiba mais do que eu. Enfim, não está valendo, não vai ser considerado fraude a readmissão de empregado, independente do tempo entre a demissão e a recontratação. Por que que tinha esse olhar da fiscalização tentando evitar demissões com recontratações? Não que a fiscalização tivesse algum intuito de evitar a recontratação, longe disso. O intuito era evitar uma demissão somente para que o empregado sacasse o fundo de garantia. E isso é uma coisa que acontece muito. Quem está na prática do RH, do dia a dia, empresários, tem muitos casos que você tem um empregado, está tudo bem com o trabalho, está ótimo e tal, mas ele precisa do dinheiro, ele está lá com um problema, uma situação, muitas vezes coisas de saúde, de doença e tal, e ele pede, por favor, faz minha demissão sem justa causa para eu sacar meu fundo que eu preciso pagar tal coisa. E ele precisa, e ele insiste, e o empregador não pode fazer isso, porque é uma fraude a fundo de garantia. O fundo de garantia é um recurso que é do trabalhador, mas ele está na custódia do governo federal para uso em programas sociais. E ele só estará disponível, a lei é clara, é uma lei que diz isso. O empregado só pode dispor desse recurso do fundo de garantia em situação de desemprego, né? Desemprego real, e não assim, me demite e me contrata de volta depois. Então, era isso que aquela portaria evitava, que houvesse essas demissões para fraudar o fundo de garantia, só sacar o valor e depois voltar a trabalhar. Então, mas agora, nesse período de pandemia, como muitas empresas precisaram desligar, mas que podem estar retomando as atividades logo ali na frente, o governo quer incentivar que elas recontratem as mesmas pessoas, tá? Que não tenham esse receio de fazer essa nova recontratação. Então, isso é o que temos no momento para incentivar as recontratações. É o que a tipo portaria... assim, uma garantia de que não vai ser considerado fraude, como havia uma portaria anterior dizendo. Eu tenho algumas perguntas ainda, Betina, mas assim, a gente, em função de tempo, eu já quero que tu faça coisas que eu não te perguntei ou que para ti ainda sejam importantes. Dando tempo, a gente volta para responder as perguntas que tem ali, pai. Tá. Ser, ó? Sim. Eu queria comentar também com o pessoal que ontem uma colega minha de Imbituva, lá no Paraná, nós temos um grupo, né, de advogados, de amigos e tal, que chamou atenção, a Priscila Sequinel, sempre atenta a tudo, chamou atenção que aquela disposição que saiu em lei de que o afastamento do trabalhador com caso confirmado de Covid, esses 14 dias de afastamento, o governo federal iria pagar para as empresas, iria indenizar as empresas mediante uma compensação do valor desses 14 dias na guia do fundo do INSS. Exatamente como acontece com a licença maternidade. A empresa paga para a trabalhadora e depois se acerta com a Previdência, porque é uma verba devida pela Previdência, se acerta com a Previdência na guia do recolhimento mensal do INSS. Essa medida saiu numa lei com vigência por 3 meses e a partir de julho já não estaria mais com cobertura. Então, houve um decreto prorrogando o prazo para diversas outras medidas previdenciárias, mas essa aí não entrou nessa prorrogação do decreto. Então, assim, eu peço assim, para o pessoal de folha de pagamento e contabilidade que preste atenção, porque se não houver nenhuma outra medida específica, essa possibilidade de compensação dos 14 dias de afastamento do empregado com caso confirmado de Covid pode não ser possível agora na competência de julho. Então, tem que dar uma olhadinha nesse assunto também. Vou responder, vou ver se eu consigo voltar aqui. Eu tinha algumas perguntas assim. A Luísa está perguntando: se já utilizei os 90 dias e se encerrou em 7 de julho, posso aplicar mais 30 dias a partir dessa data ou somente após o dia 13, que foi publicada a medida? Só depois do dia 13, gente. Isso é uma dúvida que é bastante recorrente. A gente já assistiu lives também desde o dia 13. Muita gente quis fazer essa aplicação retroativa.
Tem profissionais que até defendem, né? Porque havia uma expectativa e tal dessa prorrogação, mas eu não consigo ver sustentação, tá? Para usar essas medidas do que excedeu a 3 meses de redução e 2 meses de suspensão antes, o que exceder a isso antes, prorrogar antes de 13 de julho, eu acho muito arriscado. Acho que não dá. Algumas outras alterações que tu considera importantes, a gente tinha falado sobre a possibilidade de renegociação de empréstimo com desconto em folha, consignados. Sim. Uhum. Sim, a lei fala de uma forma bastante clara de que o empregado que teve empréstimos consignados em folha, e principalmente se foi desligado, ele tem o direito de fazer a renegociação desse empréstimo com a instituição financeira. A instituição financeira é obrigada a olhar esse assunto e fazer a renegociação desses valores. É uma medida que está impositiva agora pela Lei 14.020. O que mais eu tinha colocado aqui? Tu me falaste também outras alterações, assim, intermitente recebe ajuda de R$600 em 3 parcelas, estabelecimento de alíquotas para as contribuições facultativas para o período da suspensão. As alíquotas é aquele assunto que eu estava falando ali da pergunta da Carmen, né? São alíquotas de 7,5% a 14%. A questão, a lei também falava, a medida provisória também falava da possibilidade, alterava um pouquinho as condições de suspensão de contrato de trabalho por uma lei que já existia antes, que era a lei que a gente chamava do layoff, que era a possibilidade de suspensão de contrato com a designação do empregado no período que ele estivesse sem trabalhar em curso de qualificação profissional. É bem interessante, né, Fátima, para vocês que são dessa área de gestão, que se aproveite, né, o tempo do empregado que não está trabalhando para ele fazer um aperfeiçoamento. Então, essa possibilidade já existia na CLT, mas ela depende de acordo coletivo de trabalho. Então, também pode estar sendo usada agora durante a pandemia. Não tem problema nenhum. Eu posso chamar o sindicato, conversar, negociar um acordo de layoff, né? Onde o empregado vai receber também uma contraprestação do governo federal e nesse período ele fará um curso de qualificação por meios eletrônicos, né? Sem burlar o isolamento, né? Então, se as pessoas conseguissem entender que isso é fundamental nesse momento, que todos nós vamos precisar de alguma forma nos qualificar, nos reinventar e fazer um processo diferenciado. Isso é fundamental para todas as áreas, seja para o direito, quanto tu tem estudado desde que isso tudo começou, todos que estamos aqui, tudo é preciso fazer a diferença. Betina, eu preciso fazer considerações finais antes que o Instagram me derrube, eu tenho 2 minutos. Então, assim, eu quero, de verdade, eu queria pedir para quem está aqui conosco, pedir desculpa se a gente não respondeu algumas pessoas, porque talvez tenha passado e o tempo é curto, mas eu queria pedir ao grupo que está aqui uma chuva de corações para a doutora Betina, que gentilmente cedeu o tempo dela para estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento, a agradecer a quem faz com que esse encontro aconteça presencialmente, mas que hoje nos proporciona aqui, que é a Wizard e a Uniodonto, e dizer que a gente, enquanto entidade, está na busca por trazer melhores e maiores informações para que todo mundo possa passar por esse período da melhor forma possível. Então, Betina, de verdade, em nome da diretoria, agradecer a tua presença e vou te deixar para te fazer as considerações finais, até o Instagram nos derrubar agora. Obrigada, amiga. Fátima, obrigada, CI, que está sempre atenta, sempre com a comissão de RH a pleno vapor. Adoro ver o movimento dessa comissão, sempre atenta aos pontos assim que realmente mais chamam a atenção e não só atendendo ao interesse do empresário que está na situação de contratação, mas também eu vejo que você faz um trabalho muito importante orientando o empregado também ao elaborar seu currículo, a forma de se posicionar perante buscar, né, esses novos, essas oportunidades agora mais restritas, mas que com a devida adaptação vão surgir para todos, né?
Então, eu acho que as duas pontas são importantes, né? O empresário tem que estar atento para aonde ele precisa se ajustar, e o empregado também precisa se ajustar nesse momento, né, diferenciado, e se colocar de uma forma proativa e mais qualificada no mercado. Então, muito Porque obrigada, gente. as mudanças vão seguir acontecendo, gente. Isso que as pessoas têm dito assim, é um novo mundo. Não, é Novo esse normal, mundo que nós temos, né? Sim. Então a gente vai precisar se adaptar a isso. A live vai ficar gravada para todos que estão aqui conosco, vai ficar aqui no Instagram da entidade, deve subir para o YouTube também. E é isso. Valeu, Sim, gente. Tá. e Encerrou aqui. pergunta se puderem enviar pelo direct e que a gente não tenha conseguido ver, a gente responde depois, né, Fátima?